A história das empresas campeãs, escolher algumas para... Campeãs, essa é lógica, era uma política de Estado, né? Você escolhia a empresa que ia se desenvolver. Aí é Concorda outro. com Aí é o caso das empresas das chamadas campeões nacionais, uma coisa mais ou menos assim. Aí é outro caso, que é a ideia de você ter no Brasil empresas de determinados setores. Por exemplo, proteína. O Brasil é um país que é líder internacionalmente na produção de proteína animal. Ou mesmo na engenharia, já tivemos uma potência muito grande. É a ideia de nós termos, com estímulo do Estado, empresas que ocupem um espaço na cena global. É uma estratégia de ocupação de cenário internacional que o presidente Lula defendia e o BNDES financiava, e isso gerou muitas oportunidades para empresas brasileiras que cresceram, se desenvolveram, muita capacidade brasileira se instalou em outros países, e é uma experiência que o mundo inteiro faz. Se você for visitar a sede de uma companhia alemã no Brasil, ou uma companhia americana, ou uma companhia europeia, se prepare, você vai ver no comando dessas empresas cidadãos desses lugares. E junto com eles vem um certo complexo industrial desses setores dos seus países de origem. Mas tem gente que não acredita no Brasil como uma potência internacional, tem um complexo de vira-lata e aí não aceita uma perspectiva dessa. E é justamente o contrário. Você citou dois setores aí, engenharia e proteína animal. Justamente os dois setores que dos governos petistas mais tiveram escândalo de corrupção. Um é um monopólio e o outro é um cartel. Né? Não tem como você defender. Ó, que a Odebrecht passou a fazer obras na África, recebendo de ditadores africanos. A gente passou a tomar calote de Cuba, da Venezuela, de 2 bilhões no caso da Venezuela, de 3 bilhões no caso de Cuba. A gente deu dinheiro ao fundo perdido. Né? Mais do que isso, a gente sustentou. A gente sustentou empresas. A gente sustentou. Não, mas o financiamento que não foi pago, é calote. E mais do que isso, as empresas corruptas que nós ajudamos a crescer. Não foi porque era a mais eficiente de todas. Até porque não tem corrupção em empresas brasileiras, claro, não tem. Não, mas peraí, mas é diferente. A empresa foi escolhida por ser corrupta. Não é que era uma eventualidade, não é uma coisa incidental. Não, ela foi escolhida por ter conluio com o governo. E mais do que isso, você falou das empresas alemãs, das empresas americanas. A Microsoft não é a Microsoft porque o governo americano escolheu que a Microsoft ia se desenvolver. O Google não é o Google porque o governo americano decidiu que o Google ia se desenvolver. Você tem investimento pesado público do governo americano, principalmente das Forças Armadas, que depois é aproveitado pelas empresas de tecnologia. Mas essas empresas não são selecionadas pelo governo e financiadas com crédito subsidiado. Digital, não tem o tipo de protecionismo nunca. Você que é um homem digital, você argumentar que as empresas de tecnologia de informação dos Estados Unidos, as Big Techs, as plataformas digitais, não se beneficiaram de investimento feito pelo Estado. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas não foram escolhidas. O Google que você usa ali, todas as ferramentas digitais, a maior parte delas, tem uma base de preparação tecnológica, uma base de pesquisa, inclusive de uso militar, e que muitas vezes migram e são adaptadas por startups da Califórnia. Mas o núcleo da tecnologia desenvolvida, a parte hard, é feito com investimento fortíssimo. Os americanos investem na indústria militar um PIB do Brasil por ano. E isso é a base da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. Pois é, mas não tem uma seleção de empresas que vão receber essa tecnologia posteriormente porque o governo gostou delas. Essa tecnologia está disponível para todas as empresas americanas. Que acontece? Aqui também, você sabe disso. Não, aqui também o que, Orlando? Aqui também. Brasil, aqui a gente escolheu. Você pode ser financiado, você sabe disso. Não é, imagina, Orlando. Como é que você justifica mais de 50% do BNDES indo para 1% das empresas? Isso não é quem se qualifica entra. Isso é quem é escolhido pelo governo entra. Nós vimos no Brasil que mais de 50% da renda é controlada por 1% da população. E aqui o governo Lula ajudou a gravar isso com o BNDES. São pouquíssimas empresas que acessam, que são bancarizadas com capacidade de acessar financiamento, como a desigualdade econômica no Brasil é espelho. Então esse é um problema, nós temos que romper com esse ciclo. Segundo ponto de contato entre eu e o Kim. Primeiro, é muito bonito ver ele esculhambar o Bolsonaro que ele ajudou a eleger. Elegeu o Bolsonaro, se arrependeu, mas eu acho que ninguém é obrigado a ter pena perpétua. Quem dera tivesse poder de eleger o presidente da República. Se arrependeu, aqueles videozinhos lá dele que o Bolsonaro sumiu da rede. Eu procurei para trazer aqui, não consegui. Mas eu tenho o segundo ponto de contato. É muito importante a gente ter uma estratégia para combater a desigualdade.
vou te oferecer a segunda oportunidade. Temos que superar as desigualdades do Brasil, Kim? Mas, Você consegue... mas isso, apoiar eu acho que isso isso todo mundo concorda, Isso é não é? evidente. Agora, os isso governos é- petistas ajudaram a acentuar a desigualdade quando tiraram dinheiro do pobre para dar pro BNDES. Você pega o orçamento do Bolsa Família no governo Dilma em 2015, 30 bilhões de reais. Agora, você pega a renúncia para o Bolsa Empresário para privilégio tributário, 400 bilhões de reais. Kim, me Você responda. pega... Eu vou Vamos lá. dar outra chance pro Kim. As esquerdas Kim, gostam qual é de a maior lucro dos política bancos. de distribuição de renda da história do Brasil? A Previdência. Qual foi? A Previdência. Quais são as propostas? Quais foram as iniciativas que produziram isso? A Previdência Social? Sim, mas tem vários programas de previdência social. Tem vários. Ah, o BPC. Por exemplo, quem fortaleceu o BPC? Quem fortaleceu o BPC? O Quem BPC expandiu BPC? é o, ao benefício, máximo- é o benefício por prestação continuada, né? Geralmente um auxílio para um sujeito que não tem mais capacidade de trabalhar. Abaixo da linha de pobreza, tá mais abaixo da linha de velho, pobreza, que tem alguma que- deficiência. A maior expansão do BPC foi feita no governo Lula. Muito menos do Bolsa que foi Família feito. é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Foi feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência. E aí, ó, rolou... uma Nossa, confusão. falou do Lula, caiu a luz Não, aqui, hein? Eu queria oferecer pro que falar, dar chance dele falar. Não, mas não Eu tô foi, com mas não vontade, é. De novo, tô que com agora- vontade. É. Entendeu? Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda pro povo, feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência de renda, Orlando. Tudo bem. A valorização do salário mínimo. A política de Tá valorização errado. do salário mínimo. Aumenta a informalidade. Mas tá errado por quê? O povo Porque ganha um aumenta a salário informalidade. digno. Para, cara. Ele fica não, o salário de povo não tá fome. ganhando salário digno, é o contrário. Ele tá custando demais pra ser contratado formalmente. Bolsonaro acabou com a tá política. E tá sendo obrigado a vender água na rua. Bolsonaro acabou com a política, por isso tá tudo arrebentado. Não, mano. mas na época do governo Lula você tinha 40 milhões de Foi informais a maior também. taxa de formalização da história. É Você só tinha olhar 40 lá. milhões de informais também. Foi a menor taxa de informalidade da 40 história. milhões é alto, Orlando. Claro, mas foi a menor da história. 40 Mas milhões foi a é menor da alto. história. Você tem que olhar o que era antes. Era 60 milhões, Sim. que aí pra 40 não vale Sim. nada. Não, Você claro nunca que vai. precisou de ganhar salário mínimo, Não, mano. claro que vai. Se você vive Imagina, salário eu mínimo, vivi com duvido 400 que reais essa por mês, cara- Orlando. Porra, Vivi tá com 400 reais por mês. Não fale dos outros sem conhecer essa história, Orlando Ixi, Silva. mano, Não, pode, não, velho. não fale dos outros sem conhecer. E Você mais do lembra- que isso. Sabe qual era a política do Lula pro salário mínimo? Você E lembra mais do qual que era? isso, de aumento real. Aumento real significa o quê? Para as pessoas nos acompanham. Inflação mais um extra. Mais um ganho. Isso. Sabe por quê? Porque essa era uma forma de você criar condições para transferir riqueza. A massa salarial era maior no conjunto da riqueza do país. Mudou a política, diminuiu a massa salarial, pá. Não é uma canetada do governo que aumenta salário, Orlando. É como? É atividade econômica. Ah, e qual foi a taxa de crescimento econômico no período do Lula? Com a China importando 120% de soja, qualquer governo teria crescido, Orlando. Por que o Brasil foi a sexta economia do mundo? Se todo mundo estava crescendo, o Brasil ia ficar indo. Porque o Brasil é agroexportador, né? Ah. A gente tava exportando commodity, minério opa, de ferro. e só o Brasil produz? Foi o Lula que fez a gente E explorar minério de ferro. Argentina que é Foi agroexportador. o Lula que fez a gente explorar minério de ferro. Argentina é Foi o agroexportador, Lula que fez a gente Chile é explorar soja. agroexportador. Olha, África, não, país peraí. agroexportadores. Não, peraí. Compara a nossa produção de soja e a nossa produção de minério de ferro com a produção do Chile. Ou com a produção da Argentina, Orlando. Se Não você é pegar comparação a que área se faz. plantada no Brasil e na Argentina, Não é a comparação presta que se- atenção. A Argentina é o terceiro produtor do mundo, do lado do Paraguai, e a área plantada é muitas vezes menor do que a nossa e relativamente tem uma alta produtividade, mano. Perfeito, a gente continua em números absolutos produzindo muito mais. Por isso é a sexta economia do mundo. É óbvio que a Argentina não vai passar a gente, porque a gente, primeiro, tem mais população, e segundo, tem mais território plantado, e terceiro, tem mais tecnologia também. Mas a sexta maior economia do planeta. Do Outros planeta. países do mundo, não é só América do Sul. Cara, ó, fala uma coisa pra você. Fala uma coisa pra você. Não tem problema. Fala outro país com a mesma população que seja agroexportador. Você reconhecer que o presidente Lula foi um extraordinário presidente da República para a economia e para combater a pobreza, não tem problema. Você pode divergir da ideologia dele. Você pode falar que o governo do PT teve um monte de problema, quem vai falar é você, não sou eu, certo? Agora, bicho, tem que reconhecer, mano. Não, a Orlando. César o que é de César, mano. Pelo amor Não, de Deus. primeiro, a primeira coisa é o seguinte. O Lula admitiu que errou ao votar contra o Plano Real, que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso e manteve o tripé macroeconômico no seu primeiro ano de mandato. Mais do que isso, criticaram tanto os bancos e os banqueiros e colocaram o Meirelles no Banco Central para segurar a taxa de juros, segurar a inflação. Terceiro e o Palocci, ponto de acordo com o que... e o Palocci manteve meta fiscal, né, e meta de inflação. Duas coisas que o PT era contra, mas que contraditoriamente mantiveram no primeiro mandato do governo Lula. No momento que a Dilma abandonou a política do Plano Real, estouraram todas as contas e o país foi jogado na miséria. A gente perdeu os ganhos que a gente teve. outro ponto E de mais do contato que com o isso, o cenário internacional, Orlando.